Salve, Fenômeno Azul! Você está no canal Ricardo Coração de Leão. Sejam todos bem-vindos desde já e sempre. Agradeço sua presença aqui no canal, meus amigos. Estamos findando aí o sábado, né? Pós-partida do Clube do Remo. Primeiramente, como é que tá a sua força aí? Como é que tá o seu dia, né? O Clube do Remo mais uma vez deixa a desejar. Mas desejo tudo de bom a você. Já peço também seu apoio deixando o like, compartilhando o vídeo, se inscrevendo no canal. Bom, meus amigos, fazendo esse vídeo aqui pós-jogo, vou avisar vocês que eu ainda não vi a entrevista do Rodrigo Santana, tá? Teve duas sessões hoje pra mim aqui que eu até peço desculpa que eu não fiz o vídeo do resumo da semana. Aconteceu um problema aí na minha família. Problema não, né? Meu tio faleceu, entendeu? Deixa até aqui as minhas consternações aos meus primos aí, né? Reginaldo, tio Reginaldo, tá? Então seu amigo não gravou o vídeo aí, já peço desculpa a vocês. Bom, tava assistindo o jogo do Clube do Remo agora há pouco, né, meus amigos? E, cara, é assim. Tem momentos e momentos, entendeu, família? Tem momentos e momentos. Tem momentos que você tem que ser mais decisivo nas suas decisões. E muitas das vezes, na sua decisão, você tem que admitir que tem uma certa representatividade e você tem que ser cirúrgico a cada momento, tá? Às vezes até deixando de lado o seu retrospecto pessoal, tá? Seu retrospecto pessoal em determinadas ações. Primeiramente, sabemos nós todos aqui no canal das nossas condições. O Clube do Remo é um time que tem suas limitações, né? Rodrigo Santana mudou a cara desse time. É como a gente sempre costuma até dizer, ou é 8 ou é 80 com ele, ou perde ou ganha. Empate é raramente encontrar no Rodrigo Santana nessa posição. Então, muitas das vezes, tem determinados momentos que você tem que fazer a leitura além daquilo que você possa ler. Tá a fita aqui. Além daquilo que você possa ler e além do mérito. Além do mérito. Por que eu digo isso a vocês? O Rodrigo Santana, ele é um treinador que ele é muito baseado no mérito. Como nós todos sabemos, o mérito, ele diz assim, olha, cara, quem treina joga. Quem vai bem durante a semana, joga, tá? Nos treinamentos, claro. Né? Porém, a gente que é mais velho nesse mundo aqui, futebol, já acompanhamos Baixinho Romário, jogadores que não treinavam tão bem e na hora do jogo, né, se admitiam um melhor retorno. Porém, dentro do Clube do Remo nós não temos um Baixinho Romário, né? Mas temos as limitações que são gritantes. Então quando você tem a limitação, como eu falei no vídeo passado, você vai na raça. Raça essa que supre as necessidades muitas das vezes até da habilidade. As linhas bem postas, você acaba suprindo as necessidades. Tá? Então, o Rodrigo Santana, a meu ver, ele foi cozinhado durante a semana, tá? Isso eu já vou dizer para vocês. Ele foi cozinhado, não por questões do jogo passado, que a gente pode buscar aqui elas, porque muitas das vezes a vitória ela mascara certo retrospecto numa certa limitação, como mascarou no jogo passado, tá? Mas nós sabíamos, como eu falei para vocês, a raça é diferente da qualidade técnica. Eu não vou ficar remoendo o campeonato todo a ineficiência do plantel do Clube do Remo, porque eu já sei as peças apontadas quem são e quem não são. Mas tem certas horas que você tem que ter a habilidade de saber o momento. E eu, na minha convicção, não a razão e a verdadeira afinco da certeza, eu não escalaria Cachoeira. Porque no jogo passado, o Marques, o lateral direito, ele deixava muito que a profundidade acontecesse nas suas costas, desde os jogos anteriores dele, do CSA. Então, para mim, cabia ali sim a velocidade e profundidade do Cachoeira, né? Que até então também não representou muito bem. Bom, para esse jogo não cabia, tá? Eu não vou me externar em outros jogadores, como a questão do Ronald, que foi por isso que eu disse para vocês que ele foi cozinhado, mas nós vamos chegar lá. Eu não vou me externar nesse fator. Eu vou me externar quem foi, viajou pro jogo. Então, ao Rodrigo Santana,
Nessas horas, o Cachoeira, ele corre, ele treina bem, ele vai muito bem, né? Como o seu Ribamar também, vai muito bem nos treinos. Porém, o Ribamar deu um acréscimo e a gente sabe das limitações dele na questão do gol. Porém, o Cachoeira talvez seja só em treinamento, né? Até porque aquele jogo se desenhou que mostrava que não era suficiente ali dele. Então, o Rodrigo Santana, para mim, ele cometeu essa falha, né? E com essa entrada do Cachoeira e a persistência nele até os primeiros 14 minutos do segundo tempo, constituiu a discrepância da falha. Por isso que cabe a nós, assim, apontar Rodrigo Santana, você, né, foi inapto nessa hora, quanto ao Cachoeira, né? Até porque você teve uma semana de cozimento, né? Porém, nós sabemos também aqui que o Rodrigo Santana, ele é responsável da gente estar nesses 19 pontos. Tá? Então, quando eu falei da questão do mérito, o Rodrigo Santana é um cara muito do mérito. Mas tem horas que você tem que parar e dizer, peraí, né, mas eu tenho que retornar um pouco da minha convicção e dizer, chega alguém da comissão e diz, Rodrigo, o Cachoeira não dá. O Cachoeira não dá, entendeu? Então, né, meus amigos, sobre o Rodrigo foi isso aí. Voltando ao jogo, né, iniciamos os 30 primeiros minutos muito aquém mesmo. Já com 4 minutos o Figueirense já tinha chegado com uma bola na trave, né, e as pressões ali muito em cima. O Clube do Remo com alinhamento dos zagueiros, deixando a parte de fora da grande área aberta para o chute distante do adversário, no retorno de bola, não ganhando a segunda bola ali. Tá? O Clube do Remo apresentou as mesmas falhas do jogo passado, numa lentidão na transição das suas linhas. É por isso que você vê muito daquele toque aqui, chega no Jadson, Pavani, volta para a zaga de novo, porque não está tendo a movimentação lá na frente. Tá? Então o meio acaba não construindo, né? Até por discrepância de alguns jogadores também que foram um pouco abaixo hoje. Tá? E então o Clube do Remo só conseguiu um certo equilíbrio do jogo a partir dos 30 a 25 minutos ali, mas chegava assim, né? Chegou num chute aos 10 minutos do Pavani, fora da área. Aos 2 minutos já tinha chego também numa bola ali, meio que estranha, né? Aos 18, aos 26, um escanteio, né? Aos 28, o Rodrigo muito ativo no primeiro tempo, muito mesmo ativo. O Rodrigo surpreendeu muito a nós todos, nós esperávamos isso dele. Se o cara vem para jogar, ele tem que entrar em campo, né, meus amigos? Então o Rodrigo Alves foi o melhor jogador do Clube do Remo, partindo para cima, buscando, às vezes até errando em proporção maior por certo, digamos assim, ansiedade assim, do jogo, mas era um cara que partia, chutava, né? Pegou uma bola ali recuada pelo Raimar. Caramba, velho, aquela bola era lona, né? Se fosse um pouquinho mais cirúrgico, né? Foi o nosso melhor jogador no primeiro tempo. No segundo não retornou. Mas o Clube do Remo tinha ido com uma boa impressão até no final do primeiro tempo. Porque as limitações do Figueirense são gritantes, meus amigos. Gritantes. Então, hoje, faltou aquele pouquinho a mais de raça, né? O Clube do Remo voltou para o segundo tempo. Voltando para o segundo tempo, veio a primeira mexida, né? A retirada do Rodrigo. Ninguém entendeu até agora, seu amigo não entendeu também, porque eu ainda não vi a entrevista do treinador, tá? Eu vou fazer outro vídeo depois com a entrevista do treinador e aí a gente vai fazer as outras questões, tá? Porém, né, ele voltou já com o Marco Antônio. Praticamente não voltou, né? E insistiu com o Ítalo e o seu Cachoeira. Tá? Nós víamos que eram 2 a menos ali no ataque do Clube do Remo, meus amigos. Eu não vou responder a vocês, ficou muito decepcionante. Então você força as linhas de baixo porque 2 em cima estão figurando a menos, né? E isso que estava acontecendo, né? Com até certos erros no meio campo, mas o nosso meio campo é aquele ali entre Jadson e Pavani. Uma hora tinha o revezamento dos dois. Vocês viram que até melhorou quando o Jadson trocou com o Pavani de lado, né? O Jadson também tinha uma certa funcionalidade, estava errando bastante porque o Pavani não estava se apresentando tanto também, tá? O Pavani foi um pouco abaixo hoje. Daqui a pouco eu vou fazer as análises pessoais de cada um, tá? Então, culminou com as nossas transições lentas. E aí, quando o Figueirense retorna para o segundo tempo, com as suas mudanças, não mostravam a que veio, né, meus amigos? Então, o Clube do Remo teve as mudanças, né,
que surtiram certos efeitos pelo lado esquerdo, porém ainda faltava mais uma alçada na área, um cruzamento que fosse mais, digamos, com afinco de encontrar o jogador ali, né? Até porque as outras linhas do meio não avançavam tanto e se acumulou vários jogadores ali do lado esquerdo, como Kelvin, Pedro Vitor, tá? Né? Pelo lado direito, Kelvin, Pedro Vitor, dois esquerdos que ele colocou pela direita, na final que ele tirou o Diogo Batista e colocou o Kelvin, né? Tá? Então, combinamos que saímos, digamos assim, tentamos o abafa do desabafo de tentativas, porque não, digamos assim, mais cirurgicamente não fomos, né? Tá? Saísse o gol, beleza, saísse o empate, beleza, porém, pelo nosso pecado inicial, nós acabamos sucumbindo diante do Figueirense. E com esse resultado, tornou-se, assim, impossível, Ricardo? Não, difícil. A palavra é difícil. Tá? Porque nos restam os 4 jogos. Desses 4 jogos podemos chegar a 12,31. Digamos assim, alcançável? Porque os nossos próximos adversários são Aparecidense, Londrina, Aparecidense, Confiança, Londrina e São José. Porém, não é confiável da gente acreditar nesse plantel, tá? Talvez tenhamos batido no teto, porque, digamos assim, da torcida não faltou, meus amigos. Apoio, a torcida abraçou a causa, mas o Clube do Remo foi apático. Bom, vamos fazer aqui a análise pessoal de cada um, né? O Marcelo Rangel, quando exigido, que foi pouco exigido nesse jogo, se fez presente, tá? Não exige do Marcelo Rangel sair de fora da pequena área porque é um goleiro baixo. Isso a gente não pode exigir, tá? Fez uma grande defesa, então para mim foi médio. Estava dentro da ordem dele ali, né? Quando foi solicitado no gol, não tinha como fazer nada. Rafael Castro, ali, ainda ele, como funciona o grupo, ele, Rafael Castro, João Afonso e Bruno Bispo juntamente numa só toada, a gente tende a sacrificar todo o setor defensivo, né? Na hora da bola, faltou mais a chegada dos dois no meio, tanto do João Afonso quanto do Rafael Castro. O João Afonso faltou atacar a bola e o Rafael Castro faltou chegar mais junto do atacante do Jefinho, que fez o gol. Então, para mim, foi um pouco abaixo, assim, a linha muito lenta, a transição de bola do Clube do Remo na zaga. Porque se você joga uma bola para o lado e faz o balanço do adversário, você tem que exigir que a bola vá para o outro lado, tá? O João Afonso na bola do Coelho não chegou, aquela bola para mim era para ele estar atacado, aquela bola que ela vem em diagonal. Bruno Bispo foi exigido, tinha um jogador de velocidade do seu lado ali, né, que é o que levou até a cartão amarelo, até me esqueci o nome dele agora, tá? É até um nome engraçado. Mas ele foi apagado ali no primeiro tempo. Se exigiu muito do lado esquerdo do Clube do Remo nos 30, 25 minutos do primeiro, né? Tá? O Raimar, o Bruno Bispo para mim foi médio, o João Afonso também médio assim baixo, o Rafael Castro também, falta mais afinco com a bola. O Raimar para mim errou um pouco mais, faltou melhor, digamos, profundidade para o cruzamento na área. Faltou melhor posicionamento também para buscar o Ítalo também, talvez ali. Eu não sei dizer a vocês, para mim foi médio também o Raimar. Diogo Batista não foi tanto em profundidade, eu acho até porque a falta de entrosamento ali, quem caía do lado dele era o Cachoeira, né, que estava caindo pela direita. Então não funcionou bem o nosso lado direito, confesso a vocês, tá? No primeiro tempo. Então talvez tenha sido isso, né? No lugar dele entrou o Kelvin é aquela bola dele, tá, meus amigos? Não podemos exigir uma coisa diferenciada, um chute de longe, não vai ter. Ele vai cortar e tentar chutar, cruzar na área ou tocar para quem vem aparecendo. Como ninguém aparece, então tercou certa hora que ele estava ali amontoado com o Pedro Vitor, né? Porque os dois esquerdos, os dois que cortam para dentro. Foi um erro do treinador essa parte, tá? O Guti entrou, mas não tinha o que fazer. E ele tinha que entrar a qualquer hora no jogo, né? Mas é como eu falo pra vocês, as oportunidades são dadas, às vezes muito pouca, às vezes joga no fogo, como alguns reclamam, né? Mas ele entrou no jogo. E aí? Pra mim não apresentou tanta diferença assim, não foi diferencial. Tá? O Jadson, pouco nervoso, errando mais, por quê? Porque teve que trabalhar mais e cobrir muito a do Pavani ali, tá?
Então, quando tu te apresenta mais, tu vai errar mais, porque o time ele tem certas limitações, então tu pode te apresentar em qualquer lugar. No final ele terminou até no meio da zaga, no miolo da zaga ali, buscando e dando carrinho e dando do seu potencial de si. É o Jadson é aquele, né, meu filho? Então não adianta a gente ficar comentando sobre o Jadson, porque ele sempre faz o diferencial no jogo, né? Então, mas hoje faltou um pouco mais do Pavani na movimentação, na criatividade, porque quando o Jadson fica preso, o Pavani que sai para criatividade. Então ele não está buscando tanto o passe, né? Com isso forçando até a permanência da bola no pé do Jadson, com isso, pela sua baixa estatura, forçando os atletas a chegarem junto dele, dois, muitas vezes na linha do Figueirense ali, e combinando com o erro dele de passe, né? Faltou a apresentação do Pavani, que para mim foi médio, tá? O Rodrigo Alves, excelente partida, um pouco nervoso, claro, faltou um pouquinho de entrosamento, um pouquinho da malícia, mas, cara, no que ele pôde se apresentar, nós esperávamos até muito mais dele no segundo tempo, porém não voltou, como eu falei pra vocês, ainda não assisti a entrevista do treinador. No seu lugar, entrou o Pedro Vitor. O Pedro Vitor foi um pouco menos incisivo do que nos últimos jogos, ficou ali até porque as mexidas do Figueirense para recuar combinaram ali no Pedro Vitor não partindo tanto para cima. Ainda falta mais aquele afinco do Pedro Vitor que cortava para dentro e chutava mesmo. Chegou com perigo em certas partes, né? Mas aquele perigo, digamos, mais leve, tá? Então para mim foi médio também. Pode ter um crescimento, porém faltam 4 partidas dessa primeira fase. Cachoeira. Família, Cachoeira foi muito abaixo. Novamente, não se apresentando, não retornando como o Rodrigo Alves fazia aquela cobertura, porque quando o lateral sobe do adversário, o atacante tem que voltar para cobrir, até porque nós jogamos num 3-4-3. Então o atacante é necessário que ele volte para cobrir. E o Cachoeira não faz isso. E quando ele está sozinho com a bola, ele não tem a partida para cima. Não sei nos treinamentos porque não assisti um treinamento dele. Porém, né, para mim é a mesma coisa que foi com o Gustavo, né, o Gustavo, né, o Mourinho. Foi a mesma coisa do Cachoeira. Ele está iludindo, tá? Não vou dizer para vocês, por isso que eu falei para vocês a questão do mérito. Não é a questão de que quem é o empresário que está bancando para ele colocar. Parem com isso. É o treinador que optou por optar pelo mérito, tá? Ele está optando pelo mérito, o treinador. Então, Cachoeira muito abaixo. No lugar dele entrou o Marco Antônio, que continua igual o Pinduca, naquele lari-lari, errando bola, errando matada de bola, não partindo para cima, não cortando para dentro, não marcando, né? Por isso que a opção, quando foi a retirada do Rodrigo Alves, de colocar o Marco Antônio, não deu certo pro treinador, tá? Não deu certo. Então, nós vimos aquilo ali. O Ítalo foi um a menos, justamente com o Cachoeira no primeiro tempo. Tá? Eu não escalo o time, família. Mas nós estamos vendo. Tá? O treinador tem a opção. Claro que quando ele entra com o time titular, ele vai esperar que o time cresça. Mas o time não estava crescendo no primeiro tempo. Então você tem que fazer a mexida no segundo. Infelizmente já começou errado. Tudo bem, Ricardo, mas eu estou fazendo meus milagres aqui, o treinador. Mas, aí quando ele coloca o Ribamar, só que quando as linhas não estão funcionando, não adianta que o Ribamar não vai funcionar. Tá? Ele vai segurar. Entendeu? Um jogo desse que eu boto o Ribamar para segurar, o que vai acontecer? Ele vai segurar a zaga mais um pouco lá, tanto que o treinador do Figueirense reforçou atrás. E ele vai segurar para quem chega de fora chutar. Quem é que chuta de fora no clube do Remo? Ninguém, meus amigos. Ninguém. Né? Ninguém. Entendeu? E com isso, sucessões de falhas iniciais. E depois que você está com o resultado desfavorável a você, é muito mais difícil de correr atrás. Entendeu? Então, nesse sentido, nesse contexto, nós talvez chegamos no limite desse plantel ou no limite do treinador. Eu poderia dizer no limite do treinador? Não, por quê? Porque o plantel é esse que ele tem. Tá? E ele já vinha sendo cozinhado durante a semana por não ter levado o Ronald. Ah, não levou o Ronald, vai botar o Cachoeira. Eu tô acompanhando tudo aqui, família. Tá?
A imprensa cozinhou o Rodrigo Santana e agora há pouco, no final, vem-se tentar tirar. Não, mas aí, porque também são 3 treinadores que vêm talvez desde o ano passado com o Ronald, e vejo que o Ronald tem certas limitações, então não é. Mas você já induziu a maioria da torcida. Então aí, nesse jogo não cabia ele falhar. Vocês vão ver a construção durante a semana da figura do Rodrigo Santana. Por quê? Porque eu tenho também que estar no meu retrospecto alheio ao meu redor. Eu não levei o Ronald. Se eu entrar com o Cachoeira, que tem certas limitações, e no jogo passado não representou e teve uma oportunidade, eu tô ferrado. Mas eu vou pagar para ver? O Rodrigo Santana pagou para ver. E essa semana ele vai ser cozinhado. Tá? Pode esperar. Entendeu? Por quê? Tem certos setores que conturbam o ambiente do Clube do Remo por conturbar. Eu sei das limitações do Leão. Eu sei das limitações do plantel que o Clube do Remo tem. Nós todos aqui que acompanhamos o Clube do Remo sabemos. Porém, eu não trato aqui com o mexer de dizer quem é o lobista do fulano, porque o fulano tem que jogar. Vai esbarrar no papelinho essa semana. Não estou aqui defendendo ninguém, eu só estou mostrando para vocês algo a nós pensar. A quem interessa isso? Entendeu? Então, meus amigos, nós, torcedores do Clube do Remo, amadores dessa nobre arte, fizemos nossa parte, inclusive a torcida já está se manifestando, comprando os ingressos, talvez ou não dê um público abaixo ou a mais, porque quando a torcida abraça uma causa, ela abraça uma causa. Ela viu que no final o Clube do Remo teve um certo abafo, mas teve os erros iniciais que culminaram nessa situação. Então, o próximo jogo contra o Aparecidense em casa, tem que se fazer o dever de casa. Porém, nós vamos ter que torcer mais contraditório aos adversários do que nunca. Talvez sim, talvez não, porque tem 12 pontos. Porém, quando o time não passa confiança, você passa a dizer: será que nós vamos passar pelos outros adversários? Será que o mais difícil era esse Figueirense que a gente viu? Fica a questão no ar. Porque o que eu vi ali foi muito disperso do que eu vi no jogo passado. Tá? A falta de inabilidade com determinadas situações faltou no momento. E quando você vai para o abafa do desespero, as suas limitações são grandes. E você acaba que talvez nem tenha levado tanto perigo assim pro gol do adversário. A torcida tá de parabéns. Foi recepcionar, foi se despedir aqui e lá recepcionou. Tinha um bom público. Nós fizemos a nossa parte. Porém, as limitações iniciais foram gritantes hoje, para nós também cairmos de novo na nossa realidade, que o nosso plantel ele é limitadíssimo e muitas das horas falta a raça que a gente tanto pede. Falta um pouquinho mais de garra para alguns atletas, mais entrega, um pouco mais de habilidade e malícia do treinador em dizer: peraí, vou por aqui, não vou nessa toada. E um pouco mais de ouvir as minhas externas. Eu não posso errar. Tá? Eu não posso errar. Porque essa semana o cozimento dele vai vir. Porém, nós aqui mostramos onde está a falha. Mostramos o que ele faz pelo Clube do Remo. E sabemos das nossas limitações. Bom, meus amigos, no momento, sobre o Clube do Remo, que eu tenho para dizer a vocês é essa condição. Depois nós vamos repassar a tabela, até porque o Náutico empatou, ainda tem mais um jogo hoje. E praticamente o início da 15ª é nesse sábado. Aproveite seu fim de semana, tome nas férias escolares. Espero que tenha tudo de bom a vocês aí, né? Vamos seguir em frente. Chegamos aqui, o céu é o limite, tá? Bom, mudando ou não mudando alguma coisa, daqui a pouco a gente volta.